Levanta-te, toma o teu leito e anda. Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, aqui serve Edivan, somos do Ministério Dia do Senhor, dando continuidade do estudo do livro do Evangelho de João, irmãos. Hoje é o capítulo 5 do livro de João. Então, irmãos, dando continuidade, do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 14, eu vou dar uma resumida aqui, irmãos, e vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Era um dia de sábado e o Senhor Jesus ele tinha curado um homem lá perto do tanque de Betsaida. O Senhor foi e curou ele. E aí a parte importante, onde o Senhor vai ensinar novamente o reino de Deus, onde nós estamos focando, irmãos. O Senhor fez muitos milagres, no qual no livro de João, o apóstolo João falou que se fosse escrever, não haveria livro que cabesse os milagres que o Senhor Jesus fez. Mas uma coisa, todos os apóstolos testificaram, o testemunho do Senhor Jesus, ao qual o Pai enviou ele para colocar na terra, para que as pessoas tivessem a oportunidade de alcançar a salvação. E este é o foco deste estudo, irmãos. O Senhor Jesus fez um milagre, uma cura no sábado, e os judeus procuravam interrogar o Senhor, porque não era lícito fazer isso no sábado. Mas o Senhor Jesus pegou todos os religiosos daquela época e ensinou a doutrina do reino de Deus, irmãos. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Olha só, irmãos. Versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Olha só, irmãos. O Pai e o Filho, eles trabalham desde o princípio, desde a fundação da terra, até a consumação. O Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo de Deus está trabalhando, irmãos. Então, olha só como que é importante o reino de Deus lutando contra o reino das trevas aqui na terra, que estão aprisionando e estão deixando todos os homens cativos. Mas vamos lá. Versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só acrescentava o sábado, uma doutrina que eles seguiam da lei de Moisés, mas não compreenderam no espírito, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles não receberam nem o próprio Senhor Jesus, que na lei de Moisés dizia que o Filho de Deus ia vir na terra. Mas eles não o conheceram, não receberam e ainda por cima crucificaram o Filho de Deus. Mas vamos lá, Senhor Jesus explicando o reino de Deus. Versículo 19 do capítulo de João 5. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer ao Pai. E o Senhor Jesus sempre colocou o Pai em cima. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. O Senhor Jesus está mostrando que toda a obra que ele fez é igualmente a obra que o Pai estabeleceu para todas as pessoas. Só que os homens não cumpriram, mas o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e os profetas, toda a vontade do Pai. Versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. E verdadeiramente, irmão, todo aquele que recebe o Espírito do Pai e do Filho se maravilha com a obra do Senhor Jesus. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vamos lá, irmãos. Por que o Pai está falando de vivificar os mortos? Porque uma pessoa que não tem o selo do Espírito Santo de Deus, uma coisa é batizar na água e no Espírito, irmãos. A pessoa nasce no Espírito, porém, se ela não continuar caminhando no Espírito, ela morre espiritualmente.
ela está andando vivo, tem o nome de quem está vivo, mas não vive a obra daquele que é vivo. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus no terceiro dia há de ressuscitar todos aqueles que crêem no nome do Senhor. Mas tem que viver a obra do Filho que foi enviada pelo Pai. Vamos lá, irmãos. Versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por que o Pai deu ao Filho todo o juízo? Porque o Senhor Jesus ele veio e fez o que nenhum homem fez. O Senhor Jesus ele foi o único que cumpriu toda a lei, cumpriu todos os profetas, cumpriu toda a Escritura, não pecou e ainda por si se fez o único sacrifício santo que faz o perdão de todos os nossos pecados, o sangue derramado do Senhor Jesus na cruz. Esse sacrifício na cruz, irmãos, é o testemunho maior de qualquer um que quer alcançar a salvação. Mas este caminho, ele tem o início, o meio e o fim. Por isso que o Senhor fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tem que conhecer a palavra de Deus, irmãos, para compreender o coração do Pai e do Filho. Mas vamos lá. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Então, irmãos, ouvirem a voz do Filho de Deus. A própria palavra do Filho de Deus, ela há de ressuscitar a pessoa no último dia e também ela tira você da morte para a vida, irmãos. Se você ainda não conheceu o Filho de Deus, ou seja, uma pessoa ainda que não se batizou na água e nem no Espírito, o Senhor, ele te vivifica. Ele tira você do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Como? Irmãos, todos nós estamos aqui sofrendo uma passagem. Existem dois caminhos, o da vida eterna e o da condenação eterna. A condenação eterna é a pessoa morrer sem Cristo Jesus. Ela pode ir para o inferno e do inferno para o lago de fogo. Agora, irmãos, aquele que vencer este mundo vivendo Cristo Jesus, ela pode ir para o paraíso, que é um lugar de descanso, onde se chama o seio de Abraão, e depois, no último dia, quando o Senhor consumar a obra, ela vai viver junto com o Pai para todo sempre. Esta é a vida eterna, irmãos. Por isso que está escrito aqui no versículo 25, ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, o Espírito Santo de Deus. Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. O Senhor Jesus, ele é o primogênito entre todas as criações. E por o Senhor Jesus ter consumado a obra, o Pai deu todo o juízo, irmãos. Mais para frente a gente vai ver que o Senhor Jesus ele fala assim, eu não julgo e nem condeno, mas a palavra que eu vos anuncio, esta há de julgar você no último dia. Porque a obra do Senhor Jesus, ela mostra o pecado, irmãos. Se você não lutar contra o pecado, corre um risco muito grande. Mas vamos lá. Versículo 28, o Senhor Jesus continua falando. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Agora aqui, diferentemente, o Senhor está profetizando o tão arrebatamento que todo mundo sonha, irmãos. Mas isto também está revelado nos profetas no livro de Apocalipse. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Isso aqui, irmãos, está no profeta Daniel. Isso aqui também está lá no livro de Apocalipse 20, irmãos. Existe a ressurreição para a vida eterna. E existe a ressurreição para a condenação eterna, onde é o lago de fogo. E muitas pessoas não conhecem isso, irmãos, mas nós vamos fazer estudos mais para frente que vai revelar este propósito do Pai
que está desde o princípio da fundação da terra, irmãos. É algo muito importante que todos deveriam aprender. Versículo 30. O Senhor confirmando tudo isto quanto diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Senhor Jesus está dizendo que toda a obra que Ele fez, tudo quanto Ele fez, foi pelo Espírito de Deus do Pai, foi pela vontade do Pai, irmãos. Vamos lá dando sequência. Nós vamos pular uns versículos aqui que o Senhor Jesus vai falar a respeito de João. Que João, ele veio endireitar o caminho para o Senhor Jesus. Mas o próprio João falou que ele batiza com água para arrependimento, mas vai vir um que é acima dele, que antes do João ter nascido, ele é. E ele há de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 37 de João capítulo 5. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes vós. Irmãos, tem pessoas ainda que não têm a palavra de Deus no coração, porque elas não creem no que o Senhor Jesus diz. E o Senhor Jesus, ele repreendeu tantos falsos profetas naquela época. E nos dias de hoje não é diferente. Tem multidões e multidões de falsos profetas que eles levantam o seu próprio nome usando o nome do Senhor Jesus. Se eles quisessem engrandecer o nome do Senhor Jesus, eles entregariam toda a glória ao Pai e ao Filho. Mas, irmãos, eles distorcem o caminho de Deus e eles ainda se exaltam. São falsos profetas que eles diminuem e acrescentam a palavra de Deus. Mas como você confirma isso? A palavra de Deus o diz. Vamos lá, irmãos. Versículo 39. O Senhor Jesus está ensinando, ó. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Irmãos, sem a palavra de Deus, como você vai conhecer o Senhor Jesus? Só que o que acontece? Porque eu disse dos falsos profetas. Você tenta buscar a palavra de Deus, mas tudo que você aprendeu na igreja você não acha lá. Você vai para um culto e a bênção. Você pisou lá e fala assim, você é vitorioso só de ter pisado. Mas como você nem conhece o que o Senhor Jesus fez na cruz, você não conhece nem o propósito que o Senhor Jesus desceu na terra, você não sabe nem qual foi o amor, a consumação da obra que o Senhor Jesus fez, fazendo a vontade do Pai. Examinais as Escrituras, que você pode cuidar ter a vida eterna nela. Mas aí que está, irmãos. Muitas pessoas distorcem o caminho de Deus. E eles mais falam coisas do espírito do homem do que do espírito de Deus. Mas ainda bem que a palavra revela isso, irmãos. Versículo 40, nós estamos quase terminando. E não quereis vir a mim para terdes vida. Como? No Senhor Jesus. Versículo 41. Eu não recebo glória dos homens. Olha só o que eu estava dizendo para vocês, irmãos. O Senhor Jesus dizendo, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Isso aqui mais para frente, irmãos, nós vamos falar muito forte do amor de Deus. Mas o Senhor Jesus está ensinando a perfeição de Deus. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. A pessoa vem pelo seu próprio nome, usando o nome do Senhor Jesus. Nossa, e ele engana muitos. Falando de si mesmo, profetizando as coisas do mundo, não profetizando conforme o Senhor Jesus falou, só faço a vontade de meu Pai. Eu só anuncio o reino de Deus. E estes são os falsos profetas que enganam multidões e multidões, irmãos. O Senhor Jesus já repreendeu naquela época. E nos dias de hoje, o Senhor Jesus não precisa repreender, porque a própria palavra há de repreender eles no último dia. Versículo 44, finalizando aqui, irmãos. Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Com este versículo aqui, irmãos, fechamos. Que maravilha, irmãos. O próprio Senhor Jesus ensinando que só há honra em Deus. Não há honra em uns os outros. Porque o ser humano, o homem, ele é pecador. E ele só vence o pecado através do Senhor Jesus, irmãos. Então não tem como os homens ficar honrando uns aos outros. Ou
entregando algo da parte um pelos outros, sendo que só o Deus tem aquilo que você precisa. Por isso que fortalecei-vos em quem? Em Cristo Jesus, ao qual as Escrituras testificam do Senhor Jesus. Ele mesmo diz, e você, examinando as Escrituras, você pode ter a vida eterna. Assim o Senhor Jesus diz, guardando no seu coração. Irmãos, este aqui foi o estudo do Evangelho de João, capítulo 5. No próximos vídeos vamos ver o capítulo 6. Se vocês gostou, irmãos, tocou no teu coração, deixa seu curtir, deixa seu comentário, compartilha no Facebook, nos grupos de WhatsApp, envie, irmãos. Eu sei que você, fazendo isso, você também vai estar contribuindo com a obra de Deus. Por quê? Porque todos têm que conhecer a palavra de Deus. E a única oportunidade que a pessoa tem de chegar até Deus é através da palavra, irmãos. Eu oro para cada um de vocês, que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família, e que no nome do Senhor Jesus a paz do Senhor esteja sobre sua casa. E até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.